Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal A Voz do Deserto, canal esse de estudo partilhado, né? Eu vim trazer um resumo, né, do ano que se passou, que foi 2022, e como eu cheguei a essa conclusão, né? Então, eu vim colocar aqui como é que eu cheguei a esse conhecimento, né? Essas ideias, quando eu adentrei a filosofia e comecei a estudar através do método e a lógica da filosofia, eu fiquei meio surpreso que estava condizente com aquilo que eu pensava. Então eu fiquei meio surpreso. Eu achava que eu ia encontrar muita dificuldade e não encontrei. Encontrei, como é que posso assim dizer, encontrei coerência nos meus pensamentos em relação a muito que eu já tinha estudado a partir dos meus 35 anos. Hoje, com 56 anos, ano passado eu estava com 55, foi quando eu adentrei nos estudos filosóficos. E hoje eu vou fazer um resumo daquilo tudo. Mas antes eu queria trazer dois resumos dos vídeos anteriores. O primeiro foi o algoritmo e o segundo a geometria. Então, através desses dois estudos dos vídeos anteriores, eu trago uma pincelada aonde eu consegui chegar a esse entendimento. Vamos partilhar aí esse resumo. Então nós já tínhamos falado do Uno, né? Então esse algoritmo aqui na filosofia eu coloco como ele a grande programação. Então os filósofos do passado, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros do passado, eles entenderam que nós estamos num grande ciclo universal e o objetivo maior é a suprema bondade, o bem. Então nós temos o Uno, que é a suprema bondade, e é o grande objetivo do ser humano, é chegar à suprema bondade. Nós estamos aqui onde nós estamos vivendo hoje atualmente, que é apetite e a vontade. Somos almas individuais e somos viventes, alma vivente. Quando estamos aqui nessa matéria, né, nos transformamos numa alma vivente e com as suas individualidades, ou seja, cada um vai chegar no seu contexto, na sua ideia, no seu logos, no tempo certo, na maneira certa, na hora certa. Por enquanto, eu não sei o que aconteceu, estamos vivendo num planeta que a tecnologia surgiu e eu não sei porque estamos ficando cada vez mais escasso de pessoas com certo conhecimento e entendimento. Porque eu acho que ficou mais cômodo buscar rapidamente no Google do que ficar buscando nos livros. Eu sou muito fã dos livros e eu vou trazer por que eu sou fã dos livros. Quando eu comecei na Umbanda, eu não tinha a menor ideia do que era filosofia. Então eu comecei aqui na teosofia, na parte prática, propriamente dito, na Umbanda. Então eu estou aqui mostrando para vocês esse meu desenvolvimento no mundo físico. Então eu nasci, fui criado e me desenvolvi espiritualmente, né, falando com o elo das almas, do logos e das formas. Eu, como pedra lá no início, eu comecei aqui no mundo da vontade, do apetite, eu comecei a minha infância inteira com uma religião mais focada na Umbanda, que é a parte de desenvolvimento, né, da mente, abrir a mente. Algumas pessoas conseguem esse caminho, outras não, depende da seriedade que a pessoa busca. E esse buscar do conhecimento, também depende da casa que a pessoa está, da seriedade que a pessoa leva, né? Então, graças a Deus, eu tive boas escolas. Infelizmente hoje, não é por falta de informação não, que as pessoas realmente ficaram preguiçosas nesse sentido. Está tudo muito fácil. Então, por isso que de repente o mestre falou, né, ia surgir uma geração nunca vista em época nenhuma da humanidade, pela facilidade que está hoje. A coisa está tão fácil que escorrega pelas mãos a modernidade líquida, né?
conforme já estamos nos tempos atuais. Temos os druidas, temos a sociedade secreta, porque nada mais é secreto, nesse mundo nada mais é secreto. Então, temos os agnósticos, temos o budista, temos os hindus e a Umbanda. A Umbanda Brasil, né, que eu falo, né? Então, eu me desenvolvi na Umbanda Brasil, através dos índios e através dos caboclos. Então, esse é meu histórico, meus ancestrais, né? Os romanos colocavam isso assim, né? Eles faziam aquelas imagens. Quem tiver uma ideia, assiste o filme Gladiador, quando o gladiador está lá venerando os seus ancestrais, né? Que são seus pais, suas mães. Então eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, a minha ancestralidade, né? Então esses ancestrais eu comecei na Umbanda. Então então está dentro da teosofia. Então eu comecei aqui para poder chegar aqui no Logos, né? Na filosofia, na suprema bondade, poder entender esse longo caminho que temos a percorrer. É longo o caminho. Então esse foi um resumo básico. Eu tenho um vídeo de quase 1 hora aí, é só buscar filosofia Uno em nós. Então é isso, esse é o meu resumo do Uno. Agora vamos para a nossa individualidade como ser pensante, alma vivente no mundo cheio de apetite, cheio de vontade. Como nós conseguimos essa geometria, né, essa evolução, essa circunferência do zero até eu cheguei nesse momento 56 anos. Vamos lá. Então aqui nós temos a geometria da evolução das espécies. É aquilo que eu já debati, esse foi o último vídeo antes desse. Então aqui está a nossa evolução, do 0 a 7 anos, de 7 a 14, 14 a 18, 18 a 21, 21 a 35, 35 a 55, eu estou com 56, a 65, que é o ancião. Aqui a produção baixa, daí tudo, a dificuldade é muito grande, então essa é nossa samsara, né? Então os agnósticos colocam o nome disso aqui de samsara. O fundo de tela aí, ele já dá uma ideia dessa nossa evolução. Então isso já era visto já no passado, a nossa evolução mental. Então do 0 a 14 anos, do 0 aos 7, a pré-infância, dos 7 aos 14, dos 14 aos 18, que eu chamaria mais crítica, a parte da sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade, e aonde deveria entrar mais informações sobre isso. Infelizmente, a humanidade negligencia muito essa área. E negligenciando essa área, na alerta. Você, quando vai negligenciar essa área na sexualidade humana, a tendência é você criar péssimos seres humanos. Infelizmente é a realidade. Você pode criar um ser humano cheio de vontade líquida, cheio de um mundo físico cheio de mimimi, né? O que está acontecendo atualmente, uma mortalidade líquida, casamentos que são desfeitos com uma facilidade, filhos assim, excluídos com uma facilidade, e as coisas debatidas nas redes sociais. Isso eu nunca pensei, eu me divorciei em 1999, eu nunca pensei que um dia eu ia ver isso. Então, assim, está muito fácil mesmo. O nosso desenvolvimento, mas eu vejo que a dificuldade está aqui. Então, cabe ao YouTube, as crianças que estão tendo acesso entre 14 e 18 anos, é essa aí. No YouTube que está lá, adultos falando sobre sexo a torto direito, os familiares não estão nem aí, deixam suas crianças nos seus computadores e não estão nem um pouco preocupados. Aí daqui, às vezes uma menina com 21 anos chega com 20 anos com 3 filhos nas costas. E ninguém sabe por que isso está acontecendo. Quando chega a 35, a mulher já está com 5 filhos nas costas. E um detalhe, né? Às vezes não tem. São 5 filhos e 5 pais diferentes. É a falta de consciência, né? Eu estou assustado porque com essa tecnologia que nós temos, era para estar bem debatido esse assunto já era para estar já excluído, né? Mas não. O conservadorismo está cada vez mais jogando a sociedade para a idade das trevas, né? Infelizmente.
Então a gente vê cada absurdo, cada debate assim, um pior do que o outro, infelizmente. Mas eu vou falar no meu desenvolvimento, né? Houve um problema sério aqui, dos meus 14 aos 18 anos, eu não tinha a menor ideia, eu tinha os desejos, mas o que é isso? Por que eu fico assim? Por que eu fico assado? Então esses desejos eu não tinha informação. É a mesma coisa, você tem a manifestação, mas não tem a informação. Então na sexualidade você tem a manifestação e você tem que ter a informação. Se negligenciar essa informação, qual é o adulto aqui que você vai ter? Um adulto que só cumpre ordens. Eu percebi isso. É um adulto que só cumpre ordens. Pouca criação. Eu acho que é por isso que a sociedade ela gosta de ocultar muito isso aqui, porque quanto menos informação você colocar sobre a sexualidade humana, você cada vez mais vai ter adultos repetidores, só vai repetir, e a samsara fica interminável, você continua nesse ciclo aqui, porque você cria adultos mimados, o que é meu, aí o cara não se conforma de perder a mulher, ele vai matar, ele vai destruir, ele vai fazer, e ele volta a outro ciclo, ele vai voltando a outro ciclo, ele vai voltando a outro ciclo, e essa samsara fica ilimitada. E como nós podemos finalizar isso? É com a educação, né? A base está na educação. No tempo de hoje, isso já era para estar vencido, mas infelizmente o que a gente está vendo é um ciclo interminável, porque a juventude cada vez mais crítica e social, mas ela é crítica social a quê? Ela só pega embasamento né? Marxismo, comunismo, e ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Ela não tem. Nem a sexualidade dela ela entende, ela não sabe se ela é menino ou se ela é uma menina, nem ela sabe. Então, se ela não sabe a sua individualidade como ser, imagine ela querer discutir marxismo, comunismo, liberalismo, a tendência é a água seguir seu curso, e é como diz, você sabe que tá naquele morro, vai desabar, todo ano vem chuva, aí aquele morro está desabando. Aí a pessoa desabou, matou milhões, beleza, aí tu vai lá, bota a casa lá de novo, no ano seguinte a casa vai cair de novo e tu vai morrer. É um ciclo interminável, é inacreditável, essa samsara fica interminável, você vai, você volta, você vai, você volta, você vai, você volta. Eu mesmo, eu não sei quantas vezes eu já vim, não tenho a menor ideia, mas quando eu cheguei nos meus 35 anos, no meu desenvolvimento da Umbanda, eu percebi que estava faltando algo, eu só estava tendo só a manifestação em si, e estava faltando o estudo. Então a Umbanda me fez eu abrir a minha consciência para ter o grande objetivo. Então a minha samsara teve um alerta nos meus 35 anos, já com 2 filhos criados. Já criado não, né? Já com 2 filhos homens, e eu nunca deixei. E o que me chamou muita atenção é que desde eu tive essa preocupação, porque como eu não tive, porque eu nasci nos anos 66, então nos anos 80 não tinha informação nenhuma. Então a AIDS veio e dizimou muita gente. Eu não sei por que eu não fui dizimado, porque tinha tudo para... Mas eu volto a dizer, existe um plano para cada um, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com o Romano César, né? Ele passou por guerras, destruição e não sei o quê. Aí ele vai morrer no Senado assassinado. Os senadores em Roma matam o César, com medo que ele fosse imperador. Deram um tiro no pé. Hoje eu vejo os mesmos erros, né? Observa só, é os mesmos erros. Por quê? É falta de conhecimento. Quem não estuda a história, repete. Quem não estuda a história, repete. Simples. É isso. Então, no meu ciclo de início, né, do 0 até os 14 anos, meu pai e minha mãe me deu um conhecimento de como viver em sociedade, as leis que regem o nosso naquela época. Por exemplo, eu nasci na época da ditadura militar, tinha que tirar a carteira de trabalho e tinha que trabalhar.
com 14 anos eu estava com a carteira assinada e já estava preparando para trabalhar. Isso lá, uns anos lá, eu comecei a trabalhar com 86 anos, né? Então hoje, com 35 anos de contribuição, não posso me aposentar. O mundo todo mudou e eu me lasquei com isso. As regras foram mudando e você vai se lascando com isso. Na época da ditadura militar você tinha que trabalhar, ter a carteira assinada, porque senão você era preso por vagabundagem, vadiagem, tinha essas leis na época. Muito pouca gente desconhece isso. Aí os próprios congressistas, para facilitar a vida dos filhos deles, ferrou as pessoas da minha idade, né? Então, mas é a sociedade, é a gente que bota essa gente lá, e são cada vez mais pessoas novas. Então eu fico imaginando você botar um político com 23, 24 anos lá, qual é a ideia e o embasamento que esse cara tem? Nenhum. Então eu aprendi assim com os meus pais, nos anos 80, que comecei a ter uma certa consciência. Claro, colégio, ensino básico, fundamental, eu comecei a estudar com 7 anos e fui até os 14 anos. Então, aprendi a ler, a escrever, a fazer conta, aquela coisa toda. Um dos livros que apareceu para mim na sociedade foi esse aqui, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro que surge para nós seres humanos. Então, a Bíblia apareceu para mim. Mas ela apareceu para mim através de um filme, quando eu vi o filme Jesus de Nazaré. Era o filme, me lembro dele até hoje, Rei dos Reis, né? Que ele era louro, ele tinha olhos azuis, mas eu gostei da filosofia. Aí eu não tinha a menor ideia que a Bíblia era dividida, nessa época era dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí veio Moisés, eu também gostei muito do filme, né? Que eram os 10 mandamentos. Nossa, eu fiquei... Então eu fui aprendendo através de vendo os filmes, né, naquela época. Hoje você tem pouca coisa, né? Mas eu estou sempre em busca de livros, de ideias, para me melhorar como pessoa. Mas o primeiro livro que se apresenta para o ser humano, por exemplo, para a minha filha que tem 11 anos, é a Bíblia. Mas eu tenho absoluta certeza que ela não tem a menor ideia do que está aqui dentro. Ela pode ler, reler, eu dou algumas ideias, eu converso algumas ideias, como eu fiz com eles, com os meus outros filhos, e hoje os outros dois que já são adultos, eles vão ter que procurar os seus caminhos, procurar os meios. A gente dá aquela base, aquela sustentação, a gente dá o pilar, a estrutura. Agora eles têm os filhos deles, né? Então é eles que têm que ter um método, cada um tem o seu método científico, cada um tem a sua lógica. Então o bom da filosofia, quando surgiu agora, eu com 55 anos, quando eu ingressei na filosofia, eu aprendi um método científico e a lógica e a didática. Então isso tudo me fez me ver como uma pessoa individual. Eu não quero saber nada sobre a política. O Platão nos orienta a sempre estar questionando, estar ali, mas eu prefiro me afastar, porque o ser humano ele está perdido. Então ele perdido, eu vejo tanta coisa absurda acontecendo hoje as pessoas, acredite se quiser, eu sou da época da ditadura militar, a gente tinha pouco acesso, a gente não tinha acesso a nada. E hoje eu vejo as pessoas que não tinham acesso a nada, que hoje com o acesso que eu tenho, a liberdade que eu tenho de poder ler, estudar, então assim, naquela época nem pensar, você era preso. Hoje eu vejo pessoas no quartel pedindo a volta desse regime ditatorial. Mas sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque ela perdeu o senso, elas faliram. E como elas faliram como pessoas, elas querem falir toda a sociedade. As pessoas estão tão falidas no seu inconsciente e atingiu o seu consciente que elas perderam a sua individualidade. E ela quer voltar àquele antigo regime para ver se volta. Mas é aquilo, né? A Sansara não volta. Ela não volta. Ela sempre anda para frente. A Sansara é uma roda. A roda gira para frente, não para trás.
Mesmo que essas pessoas queiram voltar para trás, lamento, vão ter que morrer e voltar numa outra, de novo uma outra ideia, e assim elas vão evoluindo, infelizmente. Mas o tempo é aquilo, né? O tempo está ficando curto, né? Então algo está sendo modificado e tem que ver o que o ONU preparou para essas pessoas que querem continuar no mesmo atraso de consciência, né? Que é atrasar todo mundo com isso. Não vai conseguir atrasar. Não vai. Tanto que até as guerras evoluíram. Antigamente era espada, flecha. Hoje é bomba nuclear. Joga a bomba, acaba, dizima. Então não é uma coisa tão sofrível. Aconteceu. Mas também não é nenhuma novidade. Sodoma e Gomorra também foram destruídas de uma vez só. E Jesus até falou que Sodoma e Gomorra foi bem tratada, porque ela foi de uma vez só. Hoje eu vejo a sociedade se desfazendo, né? Se desfazendo. E esse desespero de se desfazer, ela busca o passado. Mas como ela não conhece a história, ela vai repetir. Somente isso, ela só vai repetir. A sociedade hoje é um papagaio, que apenas repete aquilo que ouve. Ela não quer pesquisar nem procurar saber. Então, ela só faz aquilo assim. Ela acorda de manhã, vai para o trabalho, toma um café, vai para o trabalho, volta pela vida, descarrega em cima de todo mundo, mata todo mundo. É assim a sociedade. É assim a sociedade. Entendeu? São crianças gerando crianças sem menor noção de nada. Então, eu queria trazer esse desabafo, né, apenas mostrar como foi o meu desenvolvimento e quem sabe as pessoas podem entender como é que o meu desenvolvimento pode, de repente, almejar outros desenvolvimentos aí. Quem sabe, né? Entendeu? Eu não sou nenhum sábio, mas quando eu adentrei na filosofia, volto aqui a afirmar, quando eu comecei a ler, eu cheguei, nossa, mesma lógica e mesmo método, interessante. Aí está no algoritmo e está na samsara, né? Na geometria da vida. Então, eu vou passar para vocês alguns livros que eu já comecei ao meu. Então, conforme eu falei, mostrei a Umbanda, né? Que foi o primeiro, a Umbanda não, o livro da Bíblia, mas eu comecei a minha vida historicamente foi na Umbanda, né? Então, a Umbanda daqui tem livros lá, Umbanda Brasil, o Elo Perdido da Umbanda. Então a Umbanda também tem livros. Então está toda a história da Umbanda, como a Umbanda Brasil, então a Umbanda de todos nós. Então está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Quem quiser procura. Eu comecei a entender aqui. Aí quando eu comecei a entender aqui, aí surgiu para mim esse cara aqui. Na época que esse cara surgiu para mim, eu tinha 17 anos, eu não tinha a menor ideia. Não entendi nada que os caras falavam. Então esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele é da teosofia, ele faz parte da teosofia e faz parte dos druidas. Então quando eu adentrei a filosofia e cheguei na teosofia e cheguei nos druidas, aí eu descobri que os druidas era uma dessas encarnações de Allan Kardec. Pitágoras mesmo falou, né? Ele habitou vários corpos, né? Pitágoras falou isso com bastante clareza. Tem espíritos que já tem essa clareza, né? Então, e a alma humana é uma alma feminina. Então, a alma humana, agora, a identidade, por exemplo, eu, Júlio César, minha identidade masculina, eu adquiri com o meu conhecimento das minhas ideias, entendeu? Então, eu sei que eu tenho uma alma e essa alma precisa evoluir, crescer. E como é que evolui crescendo? Ganhando dinheiro, bens patrimoniais? Não. Desse mundo nada se leva, então não tem nada a ver. É conhecimento, o mundo das ideias, é o logos, né? Conforme está lá no algoritmo, né? O mundo das almas tem que alcançar o logos. O material é aqui, a gente está aqui para preservar e passar adiante os nossos conhecimentos e deixar para os outros um mundo preservado. Você observa que não é isso que está acontecendo. Isso já mostra o nosso atraso. Então, esse livro aqui veio lá dos druidas e trouxe... Tem muita gente que tem preconceito, mas para você ter preconceito, você primeiro tem que conhecer o conceito.
Entenda o conceito primeiro, para depois você ter o preconceito. Porque Jesus falou assim, se não escuta os mortos, se não escuta os vivos, nem os profetas, vai escutar os mortos. Então tem essa passagem na Bíblia. Então as pessoas dizem que esse livro aqui é dos mortos. Não. Isso aqui não é livro dos mortos, não. Isso aqui é o livro dos vivos falando para os mortos. Então, se você tiver um bom entendimento, aí agora você vai entender. Porque Jesus também falou assim para Pedro, deixai os mortos enterrar seus mortos. Então esse livro é um livro dos vivos falando para os mortos. Então, quando eu passei pela evolução da Umbanda, esse livro chegou na minha mão já eu com 35 anos, aí eu comecei a entender. Aí eu comecei a futucar. E como tudo nesse mundo vira religião, o Livro dos Espíritos acabou virando uma religião espírita. Sendo que o Kardec era totalmente contra. Os druidas viviam em floresta, ou seja, o povo livre. E ele era contra a tudo isso, a dogma. E esse dogma fez afastar as pessoas da religião. Porque se é para ter uma religião, então eu vou ter a Bíblia, né? Porque a Bíblia já está tudo lá, entendeu? Basta eu ler, está tudo lá. Com certeza está tudo lá. Basta você querer ler, entendeu? Entra no teu quarto, em segredo no teu quarto você lê. Agora, se você quer estar num templo em busca de alguma coisa, eu não sei o que você vai buscar num templo religioso, eu não sei. Entendeu? Cada um é cada um. Cada um é cada um. O que Jesus falou é o seguinte, entra no teu quarto em segredo, em teu quarto em segredo, fala ao Pai. Porque o Pai sabe muito antes de você pedir. Então o Uno já sabe. Ele é o gerador da vida. Eu vou questionar o que do Uno? Nada. Então, o Kardec lançou essa revista aqui, a Revista Espírita, e tem aqui um dizeres interessante, eu quero trazer aqui, para acabar, ver se um dia os seres humanos aprendem a ler livros, porque o problema é que o próprio ser humano ele não lê livro. Ele lê os livros quando lhe interessa, por exemplo, para manter a sua instituição funcionando. Então, se é uma instituição que ajuda as pessoas, pô, beleza, mas eu só acho que você não pode tirar essa oportunidade das pessoas de ter outros conhecimentos, porque o próprio livro da Revista Espírita de maio de 1866, aqui ó, maio, não sei se está dando para ver, mas aqui ó, maio de 1866. Então eles já deixaram aqui ó, uma instrução para o senhor Allan Kardec, 23 de abril de 1866. Chegou em abril, dia 23 de abril, ele lançou na edição de maio de 1866, na Revista Espírita. Então Kardec não escondeu nada, para todo mundo está aqui, ó, todo mundo lê. A Dissertações Espírita é o capítulo, está aqui, ó. Então, ele está explicando aqui, ó, instruções para o Sr. Allan Kardec, que ele estava enfraquecendo dia a dia da saúde do Sr. Allan Kardec em consequência dos trabalhos excessivos, que não pode bastar. Vejo-me na obrigação de repetir novamente que eu já lhe disse. Então os Espíritos estão orientando ele de novo, pelo que ele está falando aqui, muitas vezes necessitar de repouso. As forças humanas, aí as forças humanas materiais têm limite. Claro que quando nós vivemos numa área de produção, por exemplo, o meu limite, eu só posso chegar até um ponto. Passou disso, eu não posso mais forçar a barra. Então, às vezes, com 55 anos, a coluna já está rangendo, hérnia de disco, um monte de problema, então chegou a hora de analisar se você vai continuar insistindo com isso. Essa é a informação que os Espíritos deu para Kardec. Eu fiz o meu papel, eu tenho 35 anos de contribuição, mas as leis mudam. Aí eles vão tirando, quando você vai ver, você não tem mais os 35 anos. Eu nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei. Mas é as leis humanas. Mas os Espíritos já trazem a lei universal, né? A lei que o corpo físico tem limite.
Mas infelizmente tem pessoas que querem levar você além do limite. Aí você surta, porque você está além do limite. Você deixou isso acontecer. Então olha só que instrução belíssima. Vossa doença atual não é senão o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, que não deixa a reparação tempo de refazer um aquecimento do sangue produzido pela absoluta falta de repouso. Os espíritos explicando isso para ele. 1866. Nós vos dizemos muitas vezes, cada coisa viria ao seu tempo, que os espíritos prepôs ao movimento das ideias saberia fazer surgir circunstância favorável quando chegasse o momento de agir. Eles continuam, seja porque certas questões não estão ainda completamente elucidadas. Tem gente que questiona a Gênese, mas dá uma lida que os espíritos estão falando. Tem muita coisa que ainda não foi elucidada em 1866. É preciso que outros tenham preparado o terreno que certas teorias nem tenham provado a sua insuficiência e gerado vazio maior. Numa palavra, o momento não é oportuno. Porque quando chegar o tempo, todo o vosso vigor, o corpo do espírito vos será necessário. Até que o espiritismo foi o objeto de muitos diadibres. Levantou muita tempestade. O espiritismo em si, a doutrina espírita, levantou muita tempestade na época de 1866. Muitos livros foram questionados. Então ele está dizendo bem claro. É preciso que outros venham. Então outros viriam. Nós estamos em 2022. Então aqueles que têm dúvidas, procure a Revista Espírita. Maio de 1866, na FEB, tem edições separadas lá. Era chamado do Reformador na época. Então, foi feita a obra principal, os 5 livros dele. Mas depois veio outras explicações. Agora, virou dogma porque o ser humano é dogmático. O ser humano parece que quando ele descobre a roda, ele cria esse... Então, por isso que as pessoas têm muito preconceito, mas não conhecem o conceito. Então, como é que eu posso ter o preconceito se eu não conheço o conceito? Eu conheço muita gente que tem preconceito da Umbanda, mas não conhece o conceito. Tem gente que tem preconceito do Candomblé, mas não conhece o conceito. O conceito da Umbanda vem já desde essa época, que quando em 1912, se não me falha a memória, ou 1907, me desculpe aí que a memória também não dá para ficar decorando toda, mas está lá também a história da Umbanda. Em Niterói, os donos das instituições começou a questionar, porque uma entidade baixou, pegou uma flor e disse, falta uma rosa, pegou uma flor e botou no meio da mesa, pronto, o mundo caiu. Foi debate para cá, debate para lá, e veio uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, por que está expulsando esses meus irmãos? Como é que vocês sabem que vocês só querem trabalhar com espíritos superiores, é isso? Vocês têm certeza que esses espíritos não são superiores? Pois bem, Deus colocou a morte como grande nivelador universal. Todos, universal. Todos vão morrer. A morte física vai acabar, as ideias não. Então o que esse caboclo quis dizer é o seguinte, que então numa próxima sessão na casa do aparelho, ele chamava de aparelho, né? Que isso aqui é um aparelho, então ele chamava isso de aparelho. Então na próxima sessão, na casa do meu aparelho, vou fundar uma nova metodologia, uma nova religião, ou um novo agnóstico, né? Um novo diagnóstico para o nosso desenvolvimento intelectual. Surgiu então a Umbanda. Só que a Umbanda já existe há muito tempo. Aí quando eu adentrei desde moleque na Umbanda, eu só via as manifestações, mas eu não conhecia o conceito. Aí, depois que eu estudei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, aí eu comecei a entender o conceito.
Aí eu pude adentrar nesse mundo aqui. Aí eu fui adentrar no livro Umbanda Brasil, o Elo Perdido, que fala das tribos originárias. Aí você acaba batendo com a mesma filosofia do nosso amigo Allan Kardec, que a sua reencarnação foi com os druidas. Druidas esses que eram povos celtas que viviam na floresta, que Júlio César e o general, na época de invadir a Gália, foi e cruzou com esses povos e fez uma anotação no seu diário. E ficou até assustado com o método que eles mostravam, né? A mágica, né? Vamos assim dizer, a mágica, porque não existe mágica. O que existe são conceitos. Se você não conhece o conceito, aí entra o seu preconceito. Você não conhece. Você não conhece. É a mesma coisa das religiões africanas, mas as religiões africanas, se você olhar, está ligada aonde? Egito. Egito fica aonde? Você conhece Egito? Aí tu volta lá para o Antigo Testamento, tu vai encontrar Moisés. Aí tu encontra Moisés, você encontra José do Egito. Então, tu pode ver que tudo vai se ligando. Agora, se você tem preconceito, não entra na filosofia. Não entre na filosofia, porque a filosofia não dá para ficar só colocando Marx. A filosofia é só Marx. Não, se você faz isso, você está totalmente errado. Aí você está no lugar errado. Entendeu? A filosofia não. A filosofia é aquele algoritmo que eu mostrei, é o Uno. Entendeu? Então, essa teosofia que está dentro da filosofia, ela vem nos esclarecer o ser humano como individual. Volto a dizer, essa pessoa não consegue nem a sua identificação sexual, aí ele quer impor essa tua falta de identificação aos outros. Ele pode até impor para outras pessoas que estão naquele ciclo de desenvolvimento, a criança do 0 a 7 anos. Aí você impõe, a criança vai repetir. É aquele papagaio, e quando ela chegar aos 21 anos, aí é aquela natureza que vai agir. O Uno, a natureza, vai agir. Então você está vendo, é isso. Hoje na sociedade você vê muitas pessoas querendo impor certas ideologias ou impor certas coisas. Aí ninguém fala que isso é da esquerda. Não. Você pegar esse livro aqui, as pessoas hoje também estão pegando a Bíblia e estão impondo. Não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. Como as ideologias de impor sobre a sexualidade, também não vai conseguir nada. Vai ficar dando voltas. Isso aqui você não se impõe. Isso aqui aparece naturalmente. Você fica instigado em estudar. Não sei se essa geração atual tem essa instigação. Eu acho que não. Aí pegaram esse livro aqui que é espetacular, foi para a Igreja Católica foi e disse, é meu. Aí o Lutero foi, traduziu, aí espalhou para todo mundo, aí cada igreja faz o que é de vontade. Eu tenho a minha. Eu estudo ela aqui, ó. Eu estudo, estou pesquisando, para mim ter o meu conceito, nunca preconceito. Hoje a gente escuta muito assim, preto, branco, amarelo, não sei o quê. Olha, lamento, a alma não tem cor, tá? Então, só para... A finalidade da alma é ganhar luz. Faça brilhar a vossa luz. Então, quando você faz brilhar a vossa luz, a tendência é você se elevar. Então, quando você vai aprendendo isso, você vai evoluindo, aí entra esse livro aqui. Esse livro aqui, disseram assim para mim, é muito difícil. Quando eu comecei a ler, eu cheguei, nossa, matei esse livro rápido. Por quê? Está dentro de está mesmo no mesmo contexto. Esse livro aqui está no mesmo contexto de todos aqueles que eu mostrei. Mas tem pessoas que têm preconceito, tem pessoas que acham que não se deve falar, não se deve conversar, não se sabe. Quem disse? Não, quem disse foi a autora do livro. Ah, não, a autora.
a autora do livro. Então, peraí, ela tem umas explicações aqui, pô, beleza, mas tem outras explicações que eu não vou concordar, claro. Porque eu tenho que ter o conceito do conteúdo do livro. Então, esse conceito do conteúdo do livro bate com o conceito que está na Bíblia. Então, mesmo que a autora tenha algumas ideias, de repente a autora não gosta do conceito do Livro dos Espíritos. Mas por que ela não gosta do conceito do Livro dos Espíritos? É porque os homens naquela época fizeram o dogma. Mas o que está aqui, está aqui. A gente vai ficar assim, nossa, é absurdo. Não, o que está aqui, está aqui. Basta fazer o quê? Investigar. Então eu investigo esses dois livros, Pit Sofia e Livro dos Espíritos. Aí eu fiz essa investigação, os dois estão falando a mesma linguagem. A mesma linguagem. Mas aí, agora se eu chegar com esse livro aqui, numa casa de um centro espírita, onde está o Kardec, lá é centro de Kardec, não posso falar sobre isso aqui. E se eu for nos agnósticos falar sobre Kardec, eu não posso falar. Isso é o quê? Com preconceito. Ninguém não conhece esse e não conhece nem esse. Porque se conhecesse esse de verdade mesmo, não teria nenhum preconceito em relação a esse. Infelizmente é uma verdade. Então, assim, o ser humano, ele tem essa problemática. Ele lê, ele estuda e ele acha, encontrei a verdade. Aí ele se lasca. Porque tem um capítulo aqui que ele diz o seguinte, isso aqui é um livro que fala que Jesus, depois da crucificação, muita gente diz que não acredita na crucificação, aquela violência toda que Jesus sofreu. Eu acredito sim, porque sabe, porque tem esse livro aqui que mostra como os romanos tratavam as pessoas, os seus inimigos. E os seus inimigos às vezes eram um general. Tem um general aqui, eu estou tentando ser rápido, mas está meio difícil, mas eu vou tentar passar rapidamente aqui. O imperador romano, ele morreu 238 depois de Cristo. E ele morreu, o filho e ele cortaram a cabeça dele, cortaram os membros dele, os próprios romanos do exército dele fez isso. Ele era general e imperador. Só que ele era fortão, era temível, aquela coisa toda. Os caras se juntaram, cortaram a cabeça do filho, cortaram a cabeça dele, cortaram os membros e sabe o que eles fizeram com o resto do corpo? Comeram, fizeram sexo com o corpo. Então, assim, está aqui o Império Romano, a nossa força animal, entendeu? Essa força animal. Quando a gente não tem esse conhecimento, o que se vai, aí vai ter aqui, os guerreiros de homem. Matam crianças, matam a própria história de Jesus, né? Jesus físico. Quantas crianças morreram por causa dessa... Agora, quando você adentra aqui, aí é conceito da alma, mano. É a evolução. É a 12 escada que a alma humana tem que evoluir. É na 12 escada. E sabe qual é o primeiro degrau? O egoísmo que o homem tem que vencer. Pô, aí babou. Aí já começa a situação a ficar crítica. Mas eu quero trazer aqui o que Jesus, aí depois que Jesus foi morto, trucidado daquele jeito, aí veio o Cristo espiritual. A luz, a grande luz, chega no corpo dele e ele volta à sua vida. É o uno se juntando e continuando, e Jesus mostra aos seus discípulos aqui, eu não morri. Toca, eu não morri. É como se ele tivesse se afastado. E tem, na doutrina espírita, não falei que a revista espírita falou, que outros viriam, na própria Federação Espírita tem os 4 evangelhos. São pessoas que estudaram e falaram isso também, que existiu o Cristo físico, existiu o Cristo, aquele Cristo mais espiritual, aquela leveza, naquele momento da dor, esse Cristo se afasta, mas está ligado. Ele tem um reflexo, mas ele não sente tudo que aquele corpo físico sentiu, entendeu?
Então, tanto que a gente mesmo, por exemplo, eu tive fraturas nos ossos e não senti dor nenhuma. Não senti nada. Porque chega uma hora que você não está ali. Entendeu? Então, mas aí Jesus voltou do mundo dos mortos, trouxe as 12 regiões que a alma humana tem que avançar, e ele dá um resumo final dizendo o seguinte: o que os homens deveriam renunciar. Aí o Cristo chega para os seus discípulos e diz assim, Cristo diz isso: renunciai ao mundo, a toda a matéria, nele e a todos os seus interesses e pecados. Numa palavra, a todos os relacionamentos que nele se encontram, para que possais ser digno do mistério da luz e ser salvo de todos os castigos que se encontram nos julgamentos. Aí as pessoas têm que entender que julgamentos esses, a própria consciência nos julga. Eu acabei de relatar aí que dos meus 18 até os 35 anos, eu vinha cometendo vários erros dentro da sexualidade humana, porque eu não tinha a minha individualidade ainda formada. Hoje eu já sei o que eu quero. Hoje eu já sei o que eu quero para mim. Então eu não preciso estar mas claro, existe ainda dificuldades. Não vou dizer que é 100%, mas existe dificuldade. Até partilhei isso, essas dificuldades de entendimento com os meus filhos. O que aconteceu? Julgado e condenado, claro. É evidente. Meus filhos já são homens adultos. E a finalidade deles é julgar e condenar. É a fase do 21 até os 35 anos. Eles vão julgar e vão condenar. Quando chegar aos 40, eles vão começar a parar de apontar o dedo e começar a apontar a si próprio, porque é a consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então renunciai à murmuração, para que possais ser digno do mistério. Renunciai a ouvir a falsidade. Renunciai a causar danos. Renunciai à maledicência. Renunciai ao perjúrio. Renunciai ao orgulho e à arrogância. Renunciai à gula. Renunciai à tagarelice. Renunciai aos maus hábitos. Renunciai à cobiça. Renunciai às más conversas. Então, cada renunciai desse está explicado nesse capítulo. É o livro terceiro, que é um livro apócrifo, mas está aqui. É quando Jesus, Cristo, em luz, explicou aos apóstolos. E esse renunciai é longo. Renunciai ao ateísmo. Renunciai à feitiçaria. Renunciai às doutrinas errôneas. Que coisa interessantíssima. Interessantíssima. Então eu escuto muitas pessoas dizer, isso aqui é macumba. Isso aqui é macumba. Outros dizem assim, isso é macumba. Isso é macumba. Interessante, né? Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui, perfeito. Perfeito. Cortar as cabeças, devorar o corpo, perfeito. Isso pode. Impressionante. É impressionante. Bom, então, eu adentrei nesse livro aqui com uma expectativa. Encontrei outra, mas bate. Aí entra a lógica, aí você tem que botar a lógica, o método científico, lógica, método científico e a retórica. Aí você tem que usar os 3 métodos da filosofia lá do passado. Aí você usa os 3 métodos, você encontra a mesma ideia, a mesma configuração da Bíblia. A mesma. Dos evangelhos, a mesma. Vence o amor. Mas precisa renunciar.
para evoluir as 12 casas, para você evoluir e chegar na luz. Essa luz que vai determinar. Agora, se você é branco, se você é amarelo, se você é preto, se você é roxo, se você tem cabelo laranja, para a matéria, isso nada resolve. Para a matéria, você tem olhos azuis, é branquinha, é loura de olhos azuis, parabéns. Mas o livro dos vivos, ele diz o seguinte: esses carregam um peso, tanto que Jesus, está em Isaías, deixa bem claro, né? Jesus não era bonito. Sócrates então é feio para de acho. Eu também sou feio. A matéria é feia. Então, agora tem pessoas que têm essa vaidade, né? Renunciar à vaidade. Então é isso. O meu desenvolvimento foi esse. Eu vou deixar o fundo aí, uma imagem da Sansara, que é a base, é o ciclo, é a geometria da vida. Se aqueles que querem avançar e parar de ficar toda hora voltando, tem que fazer esse mesmo percurso que eu fiz. Estudar a ciência da alma, a medicina da alma. E quando alguém chegar e dizer assim, você está com uma fratura na sua alma, aí você não ficar assustado. Como assim eu estou com uma fratura na alma? É um conceito. Espero que você consiga vencer. Mas essas etapas, como eu também estou lutando para vencer as minhas. E não é fácil, não. Então, essa Sansara é para todos nós. Esse estudo partilhado é para todos nós. As paixões, essas coisas assim, conforme eu adentrei no estudo, eu fui aprendendo isso. Nossa, como a gente comete engano. Mas faz parte. O mistério da luz é espetacular. Deu ruim, recomeça. Deu ruim, recomeça. Agora, não busca o suicídio não, tá? Não busca o suicídio não. Vai até o fim. Fez uma escolha? Vai até o fim. Não tenta buscar o suicídio como solução. Não vai dar certo não. Então, no fundo de vocês aí, está aí no fundo essa imagem, essa belíssima imagem da Sansara, né? A evolução. E com isso, eu posso continuar aqui dizendo, renunciai, renunciai ao adultério, renunciai ao assassinato, renunciai à crueldade e à impiedade. Dizei, porém, aos homens do mundo, para que possais receber os mistérios da luz, e ir para o alto, para o reino da luz. Sede calmos, sede amorosos como homens, sede bondosos, sede pacífico, sede misericordiosos, sede caridosos. Cuidai dos pobres, dos doentes, dos desafortunados. Sede amante de Deus, sede justos, sede bons e renunciai a tudo. Esses são os limites do caminho daqueles que são dignos do mistério da luz. Muita paz a todos nós.